Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 1. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre derivadas e nós vamos apresentar agora para vocês a regra da cadeia, né? O que significa essa regra da cadeia, né? Você pode observar o seguinte, suponha que você tem um balão meteorológico, né? Os balões meteorológicos, em geral, eles são esféricos, né? Aí, o que acontece? Quando você está enchendo esse balão meteorológico, o volume de ar, ele varia com o raio. Quanto maior o raio do seu balão esférico, maior é o volume, né? Por outro lado, o raio, ele varia com o tempo. Então, no final do dia, o volume está variando com o tempo. Bom, como é que você consegue determinar a variação do volume em relação ao tempo? Se você conhece a variação do volume em relação ao raio e a variação do raio em relação ao tempo. Então, essas duas variações você conhece, do volume em relação ao raio, do raio em relação ao tempo. Essas você conhece. Como é que você utiliza essas duas para determinar a variação do volume em relação ao tempo? A resposta para isso é a regra da cadeia, e é isso que nós vamos ver no vídeo de agora. Tá certo? Bibliografia continua sendo o livro de cálculo 1 do Stuart na sua 7ª edição. Tá? Então vamos começar com um exemplo um pouco mais teórico. Não tão prático como esse do balão esférico, né? Vamos imaginar que você precise derivar essa função aqui, ó, raiz quadrada de x quadrado mais 1. As fórmulas que nós vimos até agora, aquelas regras de derivação, elas não são suficientes para você calcular essa derivada. Por que não? Porque você não sabe calcular a raiz quadrada de x quadrado mais 1. O que você consegue calcular é a raiz quadrada de u, ou então a raiz quadrada de x. Essa você sabe calcular. Agora, a raiz quadrada de x quadrado mais 1, amigo, essa você não consegue calcular ainda. Mais ainda, você pode observar que esta função aqui, ó, ela é a composição de duas funções. Ela é a composição da função raiz quadrada com a função x quadrado mais 1. Então, é a função raiz calculada na função x quadrado mais 1. Tá? Ou seja, a nossa função ela é dada por f composta com g, onde f é a raiz quadrada e a g é a x quadrado mais 1. O que nós vamos fazer agora? Observe, nós sabemos calcular a derivada da função f, da raiz, nós já sabemos, temos as técnicas para isso, temos as fórmulas para isso, e nós sabemos calcular também a derivada de x quadrado mais 1. Aqui utiliza a regra da soma, a derivada da soma, a soma das derivadas, a derivada da constante é zero, aqui você usa a derivada, você usa a regra do tombo e está tudo certo. As duas você consegue calcular. Então, o que seria útil se nós tivéssemos uma regra que calculasse ou que determinasse a derivada da composta sabendo a derivada das duas, da f e da g. O resultado que dá a derivada da composta, ele é chamado de regra da cadeia. E essa regra da cadeia, ela fala o seguinte, se você quer calcular a derivada da composta, calcule a derivada das duas e multiplique. O resumo da obra é isso. Formalmente, o que diz a regra da cadeia? Formalmente, a regra da cadeia fala o seguinte, se g é uma função derivável em x, f é uma função derivável em g de x, então a composta f com a derivada f composta com g de x, essa daqui, ela é derivável em x, e mais ainda, ela te dá uma fórmula. A derivada da composta de f com g é a derivada da f calculada em g de x, multiplicado pela derivada da g de x. Se você utilizar a notação de Leibniz, que é muito melhor, ela diz o seguinte, se você tem y igual a f de u, ou seja, você tem y como uma função de u,
e a função u é uma função de x, então a derivada de y em relação a x, claro, porque se y depende de u depende de x, y vai acabar dependendo de x. Então a derivada de y em relação a x é a derivada de y em relação a u, que multiplica a derivada de u em relação a x. Ou então, você pode escrever assim, f' de u, que multiplica g' de x. Tá? Essa é a regra da cadeia que nos mostra como que nós podemos calcular, então, a derivada de uma função composta. Qual é o principal desafio? Saber quem é a função f e saber quem é a função g. Esse é o principal desafio para aplicar a regra da cadeia. Então, vamos voltar ao nosso exemplo, em que nós queremos calcular a derivada desta função aqui, ó, raiz de x² mais 1. Ela é uma função composta. Ela é. Ela é composta de quem com quem? Ela é a composta da raiz quadrada com essa quadrática aqui, x² mais 1. Observe que x² mais 1 é sempre positivo para qualquer x, então essa função aqui está definida para todos os reais. Então nós podemos calcular a derivada dela para qualquer ponto, para qualquer abscissa x. Né? Então vamos lá. Ó. E você pode observar, realmente, essa função aqui é essa composta. É a raiz de x² mais 1. Então você pega primeiro a g de x, calcula a g no x, x² mais 1, depois você aplica a f. Aplicar a f significa extrair a raiz quadrada que está aqui dentro, x² mais 1. Né? Então o que, que diz a regra da cadeia? A regra da cadeia fala o seguinte, derive a f e multiplique pela derivada de g. Qual é a derivada de f? Qual é a derivada de raiz quadrada de u? 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de u. Tá? Então, aqui, ó, neste produto, nós vamos começar com a derivada da f em u. Bom, mas u é igual a g de x, né? Então, é 1 sobre 2 raiz de g de x. Multiplicado por quem? Multiplicado pela derivada da g, que é... Desculpa. Que é 2x, né? Então, a derivada de f, ela vai ser, olha só, a derivada de f aplicado em g de x, que vai dar isso daqui, né? 1 sobre 2 raiz quadrada de x mais 1, x² mais 1, né? A g' é 2x, e aí eu vou multiplicar essas duas funções aqui, ó. Multiplicando elas, eu vou cortar o 2 com o 2, e eu vou obter esse resultado. Certo? Vamos voltar aqui para eu fazer um pouquinho mais devagar para você. Vamos lá. Então, vamos lá. Temos essas duas funções. Essa função aqui ela é a composta dessas duas, da raiz com x² mais 1. Aplicar a regra da cadeia significa derivar a primeira e multiplicar pela derivada da segunda. Ou seja, derivar a primeira, aplicar em g de x e depois multiplicar por g' de x. Tá? A derivada de raiz de u é 1 sobre 2 vezes a raiz de u. Tá? Bom, como u é igual a g de x, né? E é onde que eu quero calcular essa derivada, então fica 1 sobre 2 raiz de g de x, que é x² mais 1. Então eu faço a substituição aqui. Agora eu vou calcular a derivada da função g de x, que dá 2x. Vou na fórmula da regra da cadeia e faço a substituição. Então, vai dar essa função aqui, multiplicada por essa daqui, que vai dar 1 sobre 2 raiz de x² mais 1, que multiplica 2x. Corto o 2 com o 2 e fica x sobre a raiz quadrada de x² mais 1. Beleza? Bom, mais um exemplo? Vamos lá. Derivar a função y igual a seno de x². Como dizia o meu professor de cálculo, você não sabe derivar seno de x². Você sabe derivar seno de x. Você sabe derivar seno de u. Você sabe derivar seno de v, seno de r. Isso você sabe. Agora, seno de x² em relação a x você não sabe. Né? Então, aqui nós temos que usar a regra da cadeia e nós temos que ver que essa função que está em tela, seno de x², ela é a composta de duas funções. Quais funções? A função seno com a função x².
né? Então nós vamos chamar f, nós vamos chamar de seno, né, que é a função de fora aqui, né? E essa função de dentro aqui, nós vamos chamar de g de x, que é x quadrado. Tá? Então a f de u vale seno de u, a g de x vale seno de x. O que diz a regra da cadeia? Que a derivada da composta é a derivada da f em relação a u vezes a derivada de g em relação a x. Como u para nós é x quadrado, que é a g de x, então nós temos que a derivada da composta em relação a x é a derivada da f calculada em g de x, que multiplica g' de x. Sabe calcular seno? Eu sei. A derivada do seno em relação a u é cosseno. Então, f' de u, que é f' da g de x, é cosseno de g de x. G de x é x quadrado. Então fica cosseno de x quadrado. Tá? Isso só para essa primeira parte aqui. Agora vamos derivar g. Qual é a derivada de g? Regra do tombo. 2x. Cai o 2, subtrai uma unidade do expoente. Fica 2x. Eu vou multiplicar. Então a derivada da composta, a derivada de y aqui, de seno de x quadrado, vai ser o produto de cosseno de x quadrado com 2x. Isso é 2x cosseno de x quadrado. Tá? Aqui, olha, aqui dá para ver direitinho, né? Derivamos seno, deu cosseno. Cosseno do quê? Do que está aqui dentro, de x quadrado. E multiplicamos pela derivada do que está dentro do seno. Derivada do que está dentro do seno é 2x. Certo? Regra da potência. Regra da potência combinada com regra da cadeia. Suponha que o n seja um número real, u seja g de x, derivável, né? Então, a derivada em relação a x de u elevado a n, o que você vai fazer? Você vai cair o n, vai jogar o n para frente, vai subtrair uma unidade do expoente e vai derivar essa função u em relação a x. É assim que você vai aplicar a regra da cadeia combinada com a regra da potência. Tá? Então, se você tem uma função elevada a um número, cai o número, subtrai 1 e deriva a função de dentro em relação a x. Certo? Ou pode escrever assim também, ó, a derivada em relação a x de g de x elevado a n, cai o n para frente, pega g de x, eleva a n menos 1 e multiplica pela derivada da função g em relação a x. Quer um exemplo? Olha lá. Vamos derivar essa função aqui, ó, x quadrado menos 3x elevado a 15. Quem faz o papel de g de x é x quadrado menos 3x. Quem faz o papel de n é o 15. Então eu vou vir aqui, ó, nesta formuleta, vou trocar n por 15 e g de x eu vou trocar por x quadrado menos 3x. Certo? Então o que eu faço? Primeira coisa, cai o 15, subtrai uma unidade, mantém a função g de x, e multiplica pela derivada da função g de x. Que é essa função aqui, o x quadrado menos 3x. Tá? Faz as contas, ó, aqui subtraindo 1 fica 15, que multiplica x quadrado menos 3x. Qual que é a derivada dessa daqui? Derivada da diferença é a diferença das derivadas. Aplica a regra do tombo, fica 2x menos 3. Faz essas continhas aqui, você vai obter 30x menos 45, que multiplica x ao quadrado menos 3x elevado a 14. Aqui eu peguei o 15 e multipliquei aqui dentro, tá? Então deu esse resultado aqui. Beleza? Essa é a derivada, né? Em funções desse tipo, cai o expoente, subtrai 1, cai o expoente, subtrai 1 e multiplica pela derivada dessa função que está elevado ao seu número e. Beleza? Derivar a função e elevado a x quadrado mais 3x. De novo, essa é uma função composta. Eu não sei derivar e elevado a x quadrado mais 3x em relação a x. Não sei. Eu sei derivar e elevado a u. E para nossa alegria, olha só. E essa função dada aqui, ó, ela é composta da função f, que é e elevado a u,
com a função g, que é x² mais 3x. Primeiro, você aplica essa função aqui, x² mais 3x no x, depois você aplica a função exponencial, né? Então, essa função aqui, a original, ela é f composta com g de x. O que é a derivada de f em relação a x? Pela notação de Leibniz, né? Pega a f e deriva em relação a u, é muito fácil, derivada de e elevado a u é e elevado a u. E deriva a função u em relação a x, e faz o produto dos dois. Isso vai ficar e elevado a u, que é essa primeira parte, vezes a derivada da g, em relação a x. Regra do tombo de novo, 2x mais 3. Né? E volta, já que u é igual a x² mais 3x, volta aqui e você tem o resultado, então, da derivada que nós queríamos calcular. E aqui vamos trazer as principais regras que você vai usar para as principais regras de derivação que você vai usar na regra da cadeia. Né? Essa daqui, né, que nós acabamos de ver, quando você tem u elevado a n, tomba o n, subtrai uma unidade do expoente e multiplica pela derivada da função u. Se você tem a soma, se você tem uma soma, se a função y é dada por u mais v, então a derivada de y é a soma das derivadas. Tá? A regra do... Nossa, ficou muito ruim isso daqui. Não sei o que aconteceu aqui. Mas vamos lá. A regra do produto, derivada do produto. Deriva a primeira e multiplica pela segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada do quociente, derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, dividido tudo pelo denominador ao quadrado. A derivada de e elevado a u é e elevado a u, que multiplica a derivada de u, né? Porque esse u aqui pode ser uma função qualquer, foi o que aconteceu aqui, né? Então dá isso, e elevado a u, que multiplica a derivada de u. Seno de u, qual é a derivada do seno de u? É o cosseno de u multiplicado pela derivada de u. O que é a derivada do cosseno de u? É seno de u menos seno de u, que multiplica a derivada de u. Tá? Então você vai usar essas regrinhas aqui, essas regras de derivação, para você poder agora calcular e resolver esse exercício que está em tela, né? Que é para calcular as derivadas, as derivadas dessas 5 funções. Tá? Você pode ter percebido aqui que nós estamos no slide 11 de 11, ou seja, eu não vou trazer as respostas desses exercícios. Se você tiver dúvidas, ou quiser as respostas, ou coisas do tipo, você me escreve, eu resolvo, gravo e mando para você. Beleza? Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.